Quem mais me colocou para baixo foi a minha mãe. Ela, desde criança, odiava o meu cabelo e acho que isso nunca vai mudar. Esse foi o comentário da Débora no meu primeiro vídeo que eu fiz falando sobre a minha transição capilar. E eu quero bater um papo aqui bem gostoso falando sobre esse comentário da Débora. Esse comentário me chamou muita atenção, porque embora eu não tenha passado por uma situação igual à dela, eu indiretamente passei por uma situação parecida com a dela. A minha mãe, ela nunca externalizou que odiava o meu cabelo, mas eu fui colocada em algumas situações quando criança, que fez com que eu questionasse se realmente a minha mãe gostava do meu cabelo, né? Gostava de mim, gostava do jeito que eu era. E às vezes quando a gente expõe a nossa história, né, a gente se conecta com pessoas que têm histórias parecidas. Eu, como já mencionei no primeiro vídeo, eu passei a minha infância, a minha vida inteira escutando que o meu cabelo era ruim. Eu eu tenho certeza, muitas pessoas passaram por isso, mas como eu via a minha história, eu achava que era só eu que passava por essa situação. Nesse vídeo, eu relato um momento em que vou dar uma encurtada na história. A minha mãe estava com uns conhecidos e precisou se ausentar e me deixou aos cuidados dessas pessoas, né? E essas pessoas simplesmente decidiram raspar a minha cabeça. Não era cortar curtinho, eles cortaram o meu cabelo e rasparam com gilete. Isso me gerou um trauma muito grande, porque eu nunca esqueci a cena, eu nunca esqueci o sentimento, eu nunca esqueci tudo que eu passei dali para frente, porque isso foi nas férias escolares, e quando eu retornei, eu ainda estava com um cabelo muito curto, mais curto do que ele já era. E eu passei todas as férias escolares, que naquela época se tirava 2, 3 meses, usando boné, sendo chamada de gurizinho, e isso fez sim com que abalasse bastante a minha autoestima, como eu falei que não era alta, era baixa. Fez também mudar muito o meu comportamento na adolescência e no início da minha vida adulta. E eu sempre me questionava, por que a minha mãe deixou fazer isso comigo? E mesmo que fizessem, qual seria a reação que ela deveria tomar? Qual seria a atitude que ela deveria ter? Ela não teve atitude nenhuma. Não julgo a minha mãe, embora eu já tenha julgado muito. Eu acredito assim, eu hoje sou mãe de um casal, tenho 2 filhos, sendo que a minha filha tem o cabelo crespo, bem estilo ao meu, né? O cabelo dela é bem parecido com o meu. E eu lembro muito quando eu tô cuidando do cabelo dela, quando eu era criança. E eu tento não replicar o que aconteceu comigo. Eu elogio, eu boto ela pra cima, eu digo, tu é linda, teu cabelo é maravilhoso, a gente só precisa cuidar. Claro que tem dias que a gente acorda que a gente se olha no espelho e se odeia, e é normal. E quando ela tá nesses dias, eu digo isso pra ela, filha, é normal. Tem dias que a mãe se odeia, não quer nem olhar na frente do espelho. E tem dias que a mãe se acha a mulher mais maravilhosa do mundo. Voltando para o assunto da Débora, né? Voltando para o comentário da Débora, muitas vezes muitas não, na grande maioria das vezes, a gente tem um olhar de filha, mas as nossas mães replicam e replicavam o que fizeram com elas. Elas não sabiam fazer diferente. Era aquilo que elas aprenderam e ponto. E eu observo muito algumas pessoas da geração da minha mãe, que têm praticamente as mesmas atitudes. E às vezes eu tô conversando com a minha mãe e eu falo algumas coisas assim e fico observando, não julgando, mas observando o que ela fala e as atitudes dela e penso, cara, ela não sabia o que ela estava fazendo quando eu era criança. No sentido assim, ela não tinha noção do impacto que me deixar aos cuidados de outras pessoas e fazerem o que queriam, né, com o meu cabelo, com a minha cabeça, poderia acarretar
na minha vida. Ela não tinha noção disso. E não amenizando, né, a atitude, porque realmente gera traumas, e traumas muito grandes e às vezes muito difícil da gente ter uma mente aberta para compreender, né, certas atitudes daquelas pessoas que deveriam nos cuidar, nos proteger, nos manter a salvo, né? Então, a gente, quando é criança, a gente já tem aquela coisa que, tipo, toda criança, né, se machucou, eu quero a minha mãe, tá alegre, é a minha mãe, tudo é a minha mãe, tudo é em volta da mãe da gente. Então, quando a pessoa que deveria nos cuidar, nos proteger, nos dar toda a segurança, todo o amor do mundo, né, nos levantar a nossa autoestima, é justamente aquela pessoa que nos coloca para baixo, eu acredito que o impacto disso, ele é muito maior do que se outra pessoa fosse criticar. Eu lembro sim, né, como se fosse ontem, desse momento quando rasparam a minha cabeça, mas em nenhum momento eu pensava, tipo, por que eles fizeram isso comigo? O meu pensamento era sempre, porque a minha mãe deixou que fizessem isso comigo, sabe? Eu não julgava quem fez, eu julgava a atitude da minha mãe, que ela, indiretamente, ela me prejudicou. Indiretamente, ela também disse que odiava o meu cabelo, assim como a mãe da Débora falou diretamente. Então, quando é uma pessoa que a gente ama, principalmente quando a gente é criança, a gente tem toda aquela fantasia que os nossos pais são perfeitos. E hoje, eu achava que eu deveria ser uma mãe perfeita. E hoje eu sei que eu não sou uma mãe perfeita. Eu tento levantar a autoestima da minha filha, eu digo para ela que o cabelo dela é lindo, e é lindo, ela é linda, mas eu sei que eu não vou acertar sempre. E eu vejo também eu amadureci muito depois de ser mãe, no sentido de que a gente faz coisas que a gente magoa os filhos e a gente não tem a menor noção. É claro que dizer para tua filha que odeia o cabelo dela é uma palavra muito forte, é uma frase muito forte, é um sentimento que a gente está emanando muito forte. Não estou justificando, não estou isentando, né, a responsabilidade, digamos assim, da mãe da Débora. Mas estou dizendo que, assim, a gente faz coisas erradas. E muitas vezes a gente erra, às vezes sim a gente reconhece, e às vezes a gente passa a vida inteira sem reconhecer. E às vezes demora-se muitos anos para reconhecer. E muitas vezes, quando a gente reconhece que errou em uma determinada situação com o filho, vem a culpa, vem o arrependimento, vem aquela. Como é que eu vou dizer para vocês? A gente se autopune, né, pelo erro que a gente cometeu. E, às vezes, além da gente acabar tendo a consciência que a gente errou com aquele filho, eu acho que uma das piores coisas, não que seja ruim, é uma coisa boa, uma atitude boa, mas é difícil de se fazer, é tu chegar e olhar para o teu filho e pedir desculpa pelo que tu fez. Como o exemplo da mãe da Débora. Não sei se ela tem essa consciência, né, de que ela errou com a filha dela, que não foi a maneira mais adequada, né? Não digo nem mais adequada, mas não foi uma maneira correta de se lidar ali com o cabelo de uma criança, dizer que o cabelo dela é feio, que odeia, e pelas palavras da Débora, ela acha que isso nunca vai mudar, então provavelmente a mãe dela vem ainda com atitudes e palavras reforçando isso. Além disso, é muito difícil olhar para um filho e dizer, olha, eu errei, filha. Eu nunca deveria ter falado que o teu cabelo era ruim. E eu acho que, assim, chegar ao ponto de reconhecer já é uma evolução. Agora, chegar ao ponto de reconhecer, além da gente reconhecer, a gente olhar para o filho e dizer para o filho, eu errei,
eu não tinha consciência do que eu estava falando ou fazendo, eu acho que seria o melhor dos mundos, né? Mas só pra gente encerrar aqui, não tornar esse vídeo tão longo, é difícil. Eu entendo a Débora. Tem coisas que acontecem na vida da gente que por mais que a gente faça terapia, por mais que a gente entenda, por mais que a gente amadureça, e a gente vire um adulto, né, que reconhece certas atitudes que não são corretas de se fazer, fica aquela marca, ficou aquela cicatriz, né? A gente passa por coisas na vida que não tem como a gente voltar e desfazer, principalmente quando é outra pessoa que faz, pior ainda quando essa pessoa é a pessoa que deveria nos cuidar, nos proteger, nos amar, nos incentivar, nos colocar para cima, nos deixar seguros, né? Do tipo, filha, teu cabelo é... Que nem eu falo para minha filha, filha, teu cabelo é lindo, se alguém disser que não é, tu dá tal resposta. Eu ainda ensino ela a dizer umas respostas bem desaforadas mesmo. E eu digo, é só cuidar. Tanto um cabelo crespo, um cabelo cacheado, um cabelo liso, precisa de cuidados. Tem que cuidar. Então, e eu gosto de ver que assim, as colegas dela ainda querem ter os cachos dela e ela quer ter o cabelo liso. Normal da idade, eu já tive essa época, sei como é que é. Mas o que eu quero passar aqui para você, principalmente para Débora, se estiver assistindo esse vídeo e quiser colocar aqui nos comentários que assistiu o vídeo, que tu não tá sozinha. Tem muitas pessoas que passaram por essa situação, né? As pessoas que nos cuidaram, que nos deram a vida, que deveriam estar ali com a gente, nos dando força, foram as pessoas que nos passaram para baixo. Eu acho que a gente, como depois de alguns anos, né, a gente amadurecendo, a gente deve conseguir olhar, ter um olhar diferente. Hoje, toda vez que eu converso com a minha mãe, né, a gente tem uma relação ali, não tão próximas, porque, como quem me conhece sabe, eu não fui criada pela minha mãe, mas a relação que a gente tem, eu procuro sempre ter um olhar além do que ela fala, sabe, assim, sempre olho sem julgamento, tentando ter um olhar sem julgamento, pensando, cara, ela é uma pessoa que vai errar, ela é uma pessoa que erra, ela é uma pessoa que errou comigo, né, ela com certeza errou consigo, e cabe eu compreender, né, acho que seria essa palavra, ou entender, ou que nem eu digo, eu compreendo, mas não entendo, mas compreender que é a nossa história, aconteceu, serviu como uma lição depois de muitos anos, né? Eu demorei muitos anos para aceitar o meu cabelo, para conhecer o meu cabelo. E eu adorei o comentário da Débora, porque a gente acaba se conectando com pessoas que têm histórias parecidas, inspirando outras pessoas também a passar pela transição capilar. Como eu sempre falo, semana passada eu estava falando com uma pessoa e eu disse, não foi fácil. Como eu via nos vídeos. Não foi, para mim, não foi uma transição capilar fácil, mas no momento que a gente expõe as nossas fragilidades, né, a gente se conecta com outras pessoas e eu acredito que a gente dá força também para outras pessoas passarem por esse processo. Essa parte aí da infância e do cabelo, eu acho que na minha época era, não sei a idade da Débora, mas eu acho que na minha época era uma coisa bem pesada. A gente era bem... O cabelo afro era taxado como feio, como ruim, como bombril, como se diziam. Mas hoje em dia a gente tem várias meninas com os cabelos lindos, estão aí na internet, atrizes, cantoras, a gente tem muita representatividade, que isso é muito importante. E eu vejo isso pela minha filha, quando ela olha, tipo, uma atriz, né, com um cabelo parecido com o dela, eu vejo, assim, o olharzinho dela, mãe, ela tem um cabelo igual o meu. Ou a gente sai na rua, às vezes vê uma mulher muito bonita, né, e um cabelão, assim, e ela, mãe, o cabelo é igual o nosso, não sei o que. Eu disse, viu, filha, que linda ela é, né, que lindo o cabelo dela. E antigamente não, antigamente tinha uns olhares muito tortos, bem
bem negativos com relação aos nossos tipos de cabelo. Não que tenha mudado, assim, que é tudo 100% hoje em dia, não é. Ainda tem, já passei por algumas situações depois de adulta, e nos últimos tempos também, porque tu começa a ter um olhar diferente para algumas coisas, conforme a gente vai amadurecendo, mas hoje em dia tá bem diferente, assim, eu acho que tá mais fácil da gente conseguir se aceitar, da gente conseguir se gostar, da gente usar o cabelo como a gente quiser, quer alisar lisa, quer deixar cacheado, deixa, quer encrespar, quer botar trança, quer relaxar, quer alisar, faz o que desejar. Eu acho que hoje em dia tá bem melhor isso. Débora, muito obrigada pelo teu comentário aqui no meu vídeo, tá? Contribuiu bastante, adorei saber um pouquinho da tua história. Quem quiser fazer mais comentários e contar um pouquinho da sua história, quem sabe no próximo vídeo eu possa trazer, comentar sim, como uma conversa informal, como duas amigas aqui, várias amigas, né? A gente vai formando aí uma comunidade de pessoas e mulheres fortes que aceitam os seus crespos e contribuímos para as pessoas que estão passando ou que já passaram pela transição capilar. Se gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.